Olá, queridos alunos, né? Sou o professor Rony, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje eu vou falar sobre complemento nominal e adjunta nominal. Espero que todos gostem. O adjunta nominal, né, e o complemento nominal são funções sintáticas, ou seja, são justamente o que seria uma função sintática? A função sintática é a relação existente entre termos da oração, entre duas palavras, tá? E de acordo com a relação que existe entre essas duas palavras, a gente tem uma função sintática, tá? Então, o adjunto nominal, né, exerce uma função específica e o complemento nominal também, de acordo com essa relação que há entre duas palavras aqui numa mesma oração. Lembrando que é uma relação de sentido, por isso nós estamos nos referindo à sintaxe. A sintaxe é justamente essa relação de sentido entre as duas palavras, Para a gente entender um pouquinho o contexto, é necessário que a gente fale um pouquinho, né, dos termos essenciais, integrantes e acessórios, né? Então, por que eu estou falando sempre isso? Porque a gente vai entender um pouquinho a questão da função do complemento nominal e do adjuntado nominal a partir desse contexto. Então, a gente tem, por exemplo, termos essenciais são aqueles que são fundamentais para a construção de uma frase, para a construção de sentido. Por isso eles são essenciais, eles são indispensáveis. Os termos integrantes são aqueles que complementam o sentido, né, que ajudam a construir sentido, eles completam o sentido de determinadas palavras. Então a gente tem aqui o complemento nominal dentro do contexto, né, o objeto direto e o indireto e o agente da passiva, aqui também. E aqui a gente tem o complemento nominal nesse contexto, né, ou seja, a gente tem justamente a questão da complementação de sentido, né, referente aqui a uma determinada palavra. E os termos acessórios são aqueles justamente que fazem essa caracterização, né? Ou seja, é uma informação adicional. Ela não é fundamental para compreensão de sentido, ela é apenas um enfeite, né? Um adorno, né? Referente à questão das frases. Tá? Ela exerce uma função de caracterização, né? Uma função adjetiva. O que acontece? Aqui a gente, dentro do complemento nominal, né, a gente vai ter o conceito de complemento nominal, que é justamente a palavra que completa o sentido de substantivos, adjetivos ou advérbios. Ou seja, a gente vai ter casos que o substantivo, o adjetivo e o advérbio têm sentido incompleto, e a gente vai necessitar de uma palavra que complete o sentido dessas classes gramaticais. Eu tenho aqui um exemplo, tá? Tenho orgulho do meu irmão, tá? Tenho orgulho de quê ou de quem? Percebam que a palavra orgulho aqui na sua regência, ou seja, na sua, entre aspas, necessidade de complementação de sentido, ele pede um complemento, né? Eu tenho orgulho de quê? Então, a resposta do meu irmão. Então, a palavra que está aqui em destaque, do meu irmão, é o complemento do substantivo orgulho. Geralmente esse complemento, né, que é aqui, ele vem acrescido de uma preposição, tá? Então, complemento nominal aqui é do meu irmão, que completa o sentido do substantivo orgulho. Eu tenho aqui outros exemplos, tá, de complemento nominal. Cecília tem orgulho da filha, né? Orgulho de quê? No caso, da filha. Da filha é o complemento nominal e essa palavra completa o sentido do substantivo orgulho. Ricardo estava consciente de tudo. Consciente, adjetivo, palavra também, assim como substantivo, palavra nesse contexto de sentido incompleto. Consciente de quê? De tudo. Então, de tudo é o complemento nominal referente aqui ao adjetivo que tem sentido incompleto. Lembrando, pessoal, por que complemento nominal? Nome
é tudo aquilo, em gramática, nome é tudo aquilo que não é verbo. O que não é verbo é nome. Por isso o nome de complemento nominal, tá? Aqui, a professora agiu favoravelmente aos alunos, né? Então, favoravelmente a quem? Né? Então, aqui a gente tem um advérbio de sentido incompleto e aí esse advérbio também pede um complemento que é aos alunos, ou seja, o complemento nominal é a palavra que completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios. Nós acabamos de ver isso aqui a partir dos exemplos, né? Dito isso, a gente vai agora para o adjunto adnominal. Tá? O adjunto adnominal é justamente a função sintática que determina o sentido de um substantivo. Né? Por isso ele é chamado de termo acessório, porque ele serve apenas para caracterizar, no caso, ou determinar os substantivos. A gente vai ver classes gramaticais que exercem essa função de adjunto adnominal. Né? A gente vai ter, por exemplo, os artigos, adjetivos, por exemplo, né? Que são classes gramaticais que exercem essa função, além também das locuções adjetivas que nós veremos a seguir. Aqui a gente tem uns exemplos, tá? Então, ó, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Percebam que receitas aqui é o substantivo, tá? E a gente tem o quê? Palavras que determinam receitas, né? As, que é o artigo, né? Melhores, que não são receitas quaisquer, são as melhores. Então, a gente tem o adjetivo melhores, o as, o artigo, tá? O artigo e o adjetivo determinam o substantivo, né? Eu tenho também o substantivo avós, tá? Então, eu tenho aqui o pronome nossos, né? Determinando aqui o substantivo avós. Logo, o pronome nossos é também um adjunto adnominal. Ele tem essa função de caracterizar o substantivo. Então, a gente tem aqui exemplos de adjuntos adnominais, pronomes, adjetivos e artigos, tá? Aqui nesse exemplo. Temos aqui mais alguns exemplos, né, de adjunto adnominal, então a gente já tem uma ideia das classes gramaticais que exercem essa função, tá? Os adjetivos, as locuções adjetivas, os artigos, os pronomes e os numerais, tá? Além também, como eu já falei, das próprias locuções adjetivas. Então, por exemplo, adjetivos, né, exercendo função de adjunto nominal, crianças obedientes, adultos responsáveis. Então, percebam que obedientes está qualificando crianças, se ligando ao substantivo diretamente, determinando. Então, a gente tem aqui adjunto nominal, tá? Adultos, a mesma coisa acontece com adultos responsáveis, né? Responsáveis, qualificando o substantivo adultos. Galera, locuções adjetivas, ó, preste atenção. As locuções adjetivas são justamente palavras que também determinam o substantivo, só que elas são locuções. O que é uma locução? Eu tenho o quê? Duas palavras que exercem apenas uma única função. Então percebam aqui, ó, anéis de ouro. Então eu tenho o quê? De ouro ele exerce a função de adjunto nominal e de ouro, né, vai significar justamente o quê? Dourado, né? Eu tenho duas palavras que exercem a função aqui de adjetivo e vão se ligar aqui ao substantivo anéis. Então percebam, sempre que em gramática eu tiver uma locução, eu vou ter o quê? Duas palavras que exercem a mesma função, tá? Então aqui eu tenho livro de histórias, né? De histórias também, uma locução adjetiva vai se referir a livro, né? Artigos definidos e indefinidos. Então eu tenho, por exemplo, o e uns livros, né? O artigo definido e o artigo indefinido, ou seja, uns livros, no caso pode ser quaisquer livros, né? A gente tem um artigo indefinindo, né? Generalizando o substantivo, livro. Já aqui eu tenho um artigo determinando o substantivo.
pronomes adjetivos, né, que são justamente os pronomes que acompanham o substantivo. Meu livro, esses livros, algum livro, qual livro? Biblioteca cujos livros estão em mau estado. Então eu tenho o quê? Uma série de pronomes que vão se ligar, ou melhor, que vão determinar os meus substantivos, como é o caso aqui do pronome meu, por exemplo, meu livro, né? Esses livros e assim sucessivamente. Temos aqui também numerais, né? Os numerais também determinam o substantivo. Então eu tenho aqui, ó, 250 livros. Lembrando, galera, por que aqui numerais adjetivos? Existe isso? Realmente existe, né? Sintaticamente, existe numerais adjetivos. Por quê? Porque eles se ligam, eles fazem praticamente a mesma função do substantivo no sentido de determinar. É claro que a palavra, os numerais, eles vão indicar quantidade, mas eles vão indicar essa quantidade aqui, ó, especificando qual é a quantidade, qual é o tipo de quantidade e qual é o objeto ao que ela está se referindo, tá? Então, assim, são numerais adjetivos apenas no sentido de qualificarem o substantivo, tá? Não confundir, os numerais indicam quantidade, os adjetivos caracterizam, certo? Então, os numerais adjetivos aqui se referem justamente a essa questão de determinar o substantivo, tá? Dando aqui sequência, a gente tem um exemplo de adjuntado nominal a partir da tirinha da Turma da Mônica, né, onde ela diz assim, ó, este é o livro de mistério mais misterioso que eu já li. Por quê? Faltam as últimas 20 páginas, tá? Então aqui percebam que a gente tem a expressão de mistério, né, o livro de mistério, né? Então, de mistério é justamente o adjunto adnominal, porque vai se referir aqui ao livro, tá? E a gente tem justamente dentro aqui do substantivo páginas outros adjuntos adnominais, o as, últimas e 20, ou seja, a gente tem artigo aqui determinando o substantivo páginas últimas e 20 também, tá? Então a gente tem palavras, tá, que determinam, né, um adjetivo e um numeral, né, determinando aqui o substantivo páginas, sendo, portanto, também adjuntos adnominais, aqui no segundo quadrinho. No primeiro a gente tem a questão aqui, a locução adjetiva que é de mistério, tá? Dando sequência, né, então aqui a gente tem, resumindo, o adjunto adnominal, né, as palavras, as classes gramaticais que exercem função de adjunto adnominal são artigos, adjetivos, pronomes, numerais e locuções adjetivos, né, que exercem essa função de adjunto adnominal. Cuidado, tá? Há uma dificuldade, né, em alguns casos de a gente diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal, tá? Então aqui eu enumerei alguns tópicos importantes. O adjunto adnominal se refere somente a substantivos, enquanto o complemento nominal a nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Ou seja, o complemento nominal se refere a substantivos, adjetivos e advérbios. O adjunto adnominal se refere apenas a substantivos. Segundo tópico. O adjunto adnominal caracteriza um substantivo, enquanto o complemento nominal completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios. Então, o adjunto adnominal apenas caracteriza o substantivo, enquanto o complemento nominal completa o sentido dessas três classes gramaticais, tá? Substantivos, adjetivos e advérbios. Adjunto adnominal caracteriza, complemento nominal completa o sentido. Terceiro tópico. A melhor forma de saber se um termo é adjunto adnominal ou complemento nominal é através dos sentidos ativo e passivo que carregam, né? Isso aqui a gente vai usar quando a gente vai ter a questão das locuções adjetivas, né? Ou seja, as palavras que são ligadas
por preposição, como a gente vai ver aqui no exemplo, tá? A gente tem duas frases. Ela tem amor ao pai e Maria é um amor de mãe, tá? Em ambos os casos, eu tenho substantivo, depois preposição e substantivo aqui, depois preposição de e mãe, substantivo. A mesma coisa aqui no primeiro exemplo. O que é que vai diferenciar um e outro? O que acontece? Ela tem amor ao pai, né? Então, o que acontece? O pai aqui é alvo do amor dela. Então, o que acontece? Quando, nesse caso aqui, um substantivo for alvo da ação, tá? Quando ele receber a ação, a gente tem um complemento nominal, tá? Então, como o pai aqui é alvo da ação, né? Ou seja, alvo do amor dela, a gente vai ter um complemento nominal. No exemplo abaixo, Maria é um amor de mãe. Nesse caso, mãe, tá? Vai exercer uma função de agente, ou seja, o amor, no caso, vai ser possuído pela mãe, ou seja, é a mãe que tem o amor. Então, ela tem a posse, tá? Ou seja, é ela que pratica a ação, é ela que ama, né? Que pratica a ação de amar. Então, nesse caso, todas as vezes que eu tenho a ideia de posse ou de uma ação que é praticada aqui, lembrando que é apenas nessa parte, então a gente vai ter aqui um adjunto adnominal. Adjunto adnominal exerce uma função de prática de ação, né? E o complemento nominal, uma ação, no caso de recebimento da ação, de ser alvo da ação, tá? Então, espero que todos tenham gostado. E lembrando, conteúdo visto é conteúdo estudado. Então, até a próxima aula.